segundo episódio da nossa série sobre rotina e controle glicêmico, como que a nossa rotina pode impactar no controle glicêmico e por que que eu considero a rotina, a minha rotina, uma parte dos pilares do tratamento do diabetes. Você quer saber um pouco mais sobre rotina e atividade física? É só continuar assistindo esse vídeo. Aproveitando que estamos falando de rotina, eu vou explicar pra vocês como é que funciona mais ou menos a minha rotina de atividade física, tá? Eu gosto de treinar todos os dias pela manhã. Eu acho que eu tenho um rendimento um pouco mais interessante, porque eu acho que se eu fizer, por exemplo, depois do café da manhã, tem só uma refeição no meu estômago, então tá tudo mais tranquilo e mais simples. E também porque eu gosto de resolver isso logo na parte da manhã, porque é antes de eu começar os meus afazeres, que aí quando eu entro, por exemplo, pra gravar ou pra editar algum vídeo, eu quero fazer do começo ao fim, eu não quero parar no meio pra que eu faça atividade física e tudo mais. Você tem que fazer o que funciona pra você, tá? E aí, eu já treinei algumas vezes em jejum, pra mim funciona também, porque eu já tenho insulina basal bem ajustada, então eu não preciso ter medo de fazer treinos em jejum, mesmo que esses treinos tenham estímulo aeróbico, né? Porque eu sempre faço cardio também depois do treino, então eu não tenho esse medo. Mas se você está começando agora, é ideal você ver com o seu médico qual que é a estratégia mais segura para você que está começando agora, até você poder ajustar os seus fatores, né, e a sua insulina. Enfim, eu particularmente gosto de treinar todos os dias logo depois do meu café da manhã, em torno aí de 1 hora depois do meu café da manhã, porque entre esse período do café da manhã e até eu treinar efetivamente falando, eu primeiro arrumo as coisas que estão para arrumar, por exemplo, lavar louça, né, fazer as coisas e tal, e eu também posso responder uns comentários, posso dar uma pesquisada no YouTube sobre alguma coisa e colocar em ordem a minha academia em casa, especialmente nesse período de pandemia, né, porque estamos treinando em casa. E aí, o meu treino, ele leva em torno de 1h20 e 1h40. Então é um treino bem longo e eu só consigo fazer isso graças a esses ajustes de insulina que já estão bem certinhos pra mim e também graças a algumas outras estratégias que eu e a minha endócrina a gente ajustou pra mim, como por exemplo, se eu ver que eu tô ficando com hipoglicemia, eu posso desativar minha bomba de insulina ou até mesmo posso aplicar um pouco menos de insulina no café da manhã se eu ver que eu vou precisar disso, né? Mas normalmente eu posso aplicar a mesma quantidade de insulina normalmente e depois do treino eu ainda tô com a glicemia estável. Assim como a gente bateu um papo sobre rotina alimentar, a atividade física ela interfere diretamente com a nossa medicação e também com o nosso controle glicêmico. Você sabia que dependendo do tipo de atividade física que você pratica, ela pode impactar diretamente na sua sensibilidade à insulina por até 24 horas depois do período que você praticou essa atividade física? Pois muito que bem. Você que está me assistindo pode ser uma daquelas pessoas que tem medo de atividade física, tem medo de praticar atividade física, porque ou sempre tem hipoglicemia ou não sabe lidar com esse medo de ter hipoglicemia enquanto está praticando atividade física. Mas deixa eu te contar um segredinho. Além de ser uma prática extremamente importante fazer atividade física todos os dias, o horário dessa atividade física também tem que ser considerado por conta justamente da insulina bolus que a gente usa na nossa refeição e da nossa insulina basal, dependendo do tipo de terapia que você usa. Porque, por exemplo, se você utiliza a terapia de múltiplas doses, que são as canetas, a gente não tem muita liberdade para mexer com o horário de aplicação dessa insulina. Por exemplo, de 1 hora antes você ter menos insulina do que 1 hora depois. Então você precisa mexer com o ajuste da sua insulina bolus antes da sua atividade física, porque aí você vai ter uma glicemia um pouco mais estável do que se você, por exemplo, aplicar a mesma quantidade de insulina que você já está acostumada, ter insulina ativa no período da atividade física e acabar tendo uma hipoglicemia. Se você utiliza, por exemplo, bomba de insulina, você vai precisar mexer nos ajustes da sua dose de insulina basal para que você não tenha hipoglicemia e também não tenha hiperglicemia para aplicar insulina a menos, por exemplo, na sua refeição anterior à atividade física.
física. Então, ter um horário designado para você praticar atividade física ajuda demais na sua insulinização e ajuda muito no seu controle glicêmico, porque tendo uma insulinização adequada, você vai ter um controle glicêmico adequado. E agora, como estamos falando de rotina e organização e tipos de estímulo, eu vou falar para vocês como é que funciona o meu treino e como que eu organizo, mostrando meu calendáriozinho ali para vocês. Primeiro de tudo, eu treino musculação porque, né, estou me preparando para uma competição de fisiculturismo. E não dá para você competir fisiculturismo sem treinar fisiculturismo, né? Sem treinar musculação. Então estou fazendo musculação, mas eu sempre gostei. E é isso que eu acho que é mais importante, você encontrar uma atividade que você goste, uma atividade que te faça bem e uma atividade que faça com que você tenha vontade de fazer isso todos os dias, porque rotina importa. Então eu faço musculação e logo depois da musculação eu faço cardio, mas em períodos mais próximos de competição eu tenho que fazer 2 cardios por dia. Então eu tenho que fazer um cardio ou antes, logo de manhã, ou depois do meu treino, ou mais tarde, né, mais à noite, mas ele tem que estar separado desse período de treino, tem que ser um cardio mais leve de até 1 hora de duração, e pós-treino eu tenho que fazer o máximo de tempo que eu aguentar. Na maioria dos casos eu aguento até 40 minutos, às vezes não, às vezes eu aguento até 30, mas o mínimo tem que ser 30 minutos. E aí, bom, eu tenho esse quadro aqui, que é um quadro branco de escrever, né, que você pode usar como lousa, e esse quadro ele já tem essas datas marcadas, que aí eu coloco as datas do calendário e eu gosto de anotar aqui quais são os grupamentos musculares que eu vou treinar em cada dia, pra eu ter na cabeça certinho qual que eu vou treinar naquele dia determinado. Então, por exemplo, hoje que eu estou filmando esse vídeo, eu fiz quadríceps, amanhã eu vou ter que fazer treino de ombros. E aí, assim vai, eu já sei, é só eu vir aqui no quadro e olhar qual grupamento muscular eu vou treinar naquele dia. E o meu treino é montado pela minha treinadora, então é só eu ir olhar lá na nossa conversa de WhatsApp, eu com ela, qual que é o meu treino de quadríceps, qual que é o meu treino de ombros e tudo mais. E aí eu já tenho separadinho nesse calendário, que eu acho que me ajuda bastante ter anotado qual grupamento muscular que eu treinei na última vez, pra que eu possa simplesmente treinar o outro sem treinar o mesmo no outro dia, porque eu tenho uma memória ruim, gente. É ruim mesmo. Tipo assim, se me perguntar o que eu comi ontem, eu já não lembro mesmo, eu comendo a mesma coisa todos os dias. Eu não sei se vocês são assim também. Mas aí, tendo isso anotado pra mim, é visual, é uma coisa mais fácil e eu acho mais legal. E aí eu anoto toda vez que muda o protocolo, né, de treino, de dieta, enfim, e aí eu anoto ali pra deixar visível, pra eu saber o que eu tenho que fazer. Quando a gente fala de atividade física, a gente tem que também se atentar em alguns fatores, como por exemplo, o tipo de atividade física que a gente está praticando. Os exercícios aeróbicos, como por exemplo dança, corrida, ciclismo, natação, caminhada, eles tendem a ter um impacto diferente na nossa glicemia do que os exercícios anaeróbicos, como por exemplo a musculação. Se você pratica somente um deles, você vai precisar levar em consideração como o seu corpo reage a ele para poder ajustar a sua dose de insulina junto com o seu médico. Como a gente já falou aqui, para a gente conseguir analisar como o nosso corpo reage, a gente precisa de um padrão de comportamento, ou seja, a gente vai precisar da maldita da rotina para a gente conseguir saber que naquele horário que a gente designou para atividade física todos os dias, o nosso corpo reage de X maneira, e dessa X maneira a gente vai precisar tomar a X atitude para que nosso controle glicêmico se mantenha estável, sem hipoglicemias e sem hiperglicemias. Não tem muito como a gente só praticar atividade física uma vez por semana e tentar achar um padrão de comportamento ali, se a gente, por exemplo, só pratica uma vez por semana em um horário nada a ver com nada toda semana. Então, se, por exemplo, todo sábado eu vou fazer atividade física, só que eu vou fazer às vezes de manhã, às vezes à noite, às vezes no meio da tarde e, enfim, eu não tenho horário para ir fazer. Isso não vai existir um padrão de comportamento para que você consiga ajustar suas doses e obter o melhor resultado. Então, ter rotina nesse aspecto é interessante. E quando a gente fala de tipo de atividade física, se todo dia a gente pratica uma coisa diferente, a gente precisa praticar essa coisa diferente com uma certa frequência no mesmo horário pra gente poder saber como que o nosso corpo reage àquela atividade física, certo? Certo. Um outro ponto extremamente importante quando a gente fala de atividade física é a duração dessa atividade. Eu tô quase deitada aqui embaixo e eu tava quase cortando a minha cabeça no vídeo, então eu vou me ajustar.
a duração da atividade física, ela pode impactar diretamente na nossa dosagem de insulina. E dependendo do tipo de atividade, da duração dessa atividade, da intensidade dessa atividade, a gente também vai precisar fazer algumas mudanças nutricionais na nossa alimentação, né? Basicamente, tudo isso é tipo como se fosse uma bola de neve. Mexendo no nosso tipo de estímulo, tipo de atividade física, na duração dessa atividade física, encontrando esse padrão, a gente precisa ajustar as nossas doses de insulina. Que também, por um outro lado, se a gente quer ter um resultado legal, a gente também vai precisar mexer um pouquinho na nossa alimentação para ter um rendimento melhor, às vezes para ter um resultado de hipertrofia, se você quer, por exemplo, ganhar músculos. E mexendo na nossa alimentação, a gente vai ter que mexer nessa nossa insulina, que vai ter que mexer nas outras coisas que a gente falou de quantidade, de porção e tudo mais no primeiro episódio, quando a gente falou sobre alimentação. Então, gente, tudo anda muito junto. Assim como no tipo de estímulo que a gente vai fazer para o nosso corpo, para a gente poder encontrar nossa dose de insulina para fugir das hipoglicemias, a gente também vai ter que ter um certo padrão de comportamento na duração e na intensidade para a gente poder ver como o nosso corpo reage, para saber quais são as melhores estratégias para a gente utilizar quando a gente fala de glicemia e de controle glicêmico e de insulina e de tudo mais. Então, quando a gente fala de atividade física, aplicar a rotina na atividade física é essencial para a gente obter o melhor resultado. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre a medicação e como que a rotina na aplicação da medicação é essencial para a gente alcançar o nosso controle glicêmico, juntamente com todos esses outros fatores de rotina que eu falei aqui no primeiro e nesse segundo episódio. Se você ainda não assistiu os outros episódios dessa série, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o meu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de curtir e me seguir em todas as redes sociais, que por lá a gente tá sempre batendo esse papo gostoso sobre controle glicêmico, diabetes, sobre vida e tudo mais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!